Palavra para cima. Vamos começar com a oração. Senhor Jesus, te rendemos graças por mais este quadro Palavra para cima. Obrigado pelas ministrações que o Senhor já tem trazido ao nosso coração e por essa palavra de hoje, Pai, porque seremos tocados, seremos banhados por uma porção vinda diretamente do teu coração para nos alcançar. Abençoa a nossa amiga Mila Oliveira, que entrou aqui junto comigo no Instagram. Abençoa as nossas queridas telespectadoras e telespectadores que estão pelo nosso canal do YouTube e a todos que se encontram pela nossa 104.3, que é a cabeça de rede, a Rádio Conexão Jovem, a Rede Latina Sat, enfim, Pai amado, todas as pessoas que estão conectadas nesse momento junto com o nosso programa. É o que te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Você crê nisso? Então diga amém. O nosso versículo do dia de hoje, se você quer abrir ele junto conosco, está lá em Mateus capítulo 6, verso 22. E diz assim, ó: os olhos são a fonte de luz para o corpo. Se você olhar as outras pessoas com a intenção de ajudá-las, todo o seu corpo será cheio de luz. Esse foi o versículo do dia. Mateus capítulo 6, verso 22. Tem uma versão que o pessoal conhece, essa eu estou lendo na versão VFL, mas eu queria ler para você na versão João Ferreira de Almeida. Deixa eu abrir aqui junto comigo, o mesmo versículo. Deixa eu colocar aqui. Mateus capítulo 6, verso 22. Diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos são basicamente a porta de entrada para tudo que entra no nosso corpo. Quando nos deparamos muitas vezes com determinada situação, um exemplo, né? Fui no shopping recentemente, não sei se foi ontem ou foi anteontem, e tinha um rapaz todo empolgado na frente do shopping vendendo lambedor por conta da chuva. E aí todo mundo tem muita gente que começa a ficar resfriado, não sei o que. Nosso amigo Diogo tá aqui juntinho com a gente também. E ele vendendo lambedor em meio à chuva ali, na realidade não estava chovendo forte, né? Empolgado e vendendo e falando ao lambedor de não sei o que e tal e tal. E eu disse, meu Deus do céu, que cara massa, que cara interessante. Ele pegou uma situação que é de desastre, né, digamos assim, onde as pessoas começam a ter problema respiratório, com tosse, gripe, uma série de coisas, nessa questão de cidade, né, de desastre, tem deslizamento, gente morrendo, carro atolando, uma série de coisas. Ele aproveitou aquilo ali para ver como uma forma de empreender. Estava lá com o carrinho cheio de bem organizadinho, cheio de lambedor, tinha um megafonezinho lá, ó, vem comprar um lambedor, não sei o que, um lambedor e tal e tal. Ele viu aquele momento como uma oportunidade para fazer dinheiro, para fazer o negócio dele rodar. É como diz o ditado, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. E tudo isso é devido ao quê? A nossa forma, a forma como a gente vê. Como é que você tem visto as situações que chegam até você? Como é que você tem visto as pessoas? Eu vou ler novamente o versículo 22. Eu vou ler o 22 e o 23. Os olhos são a fonte de luz para o corpo. Os olhos são a fonte de luz para o corpo. Se você olhar as outras pessoas com a intenção de ajudá-las, todo o seu corpo estará cheio de luz. Essa intenção de ajudar as pessoas não é que você vai sair daí, não é que você vai sair de casa distribuindo comida, roupa. Não. A intenção de ajudá-las é muitas vezes dar um abraço, muitas vezes dar um aperto de mão, muitas vezes dizer, ó, você é importante para a minha vida. Muitas vezes o que as pessoas precisam é só de um Jesus te ama. Olha, Jesus te ama. Agora, óbvio que você precisa estar guiado e atento aos comandos do Senhor. Eu já tive experiência de dizer para uma pessoa, olha, Jesus te ama. E eu fiquei até com vergonha de dizer, o Espírito Santo me incomodando. Não, Senhor, mas ela sabe que Jesus ama ela. E naquele momento, quando eu falei aquilo, ela começou a chorar e se derramar na presença do Senhor. E eu senti que eu fui resposta de oração. Se você olhar as outras pessoas com a intenção de ajudá-las, todo o seu corpo será cheio de luz. Agora o verso 23. Se porém você olhar as outras pessoas com inveja, todo o seu corpo estará na escuridão.
Portanto, se a luz que há em vocês não passa de escuridão, então a escuridão que há em vocês é enorme. Sabe, a primeira coisa que, em especial, quem tá próximo de nós, quando começa a enriquecer, quando começa a ter algumas coisas, carro, um celular melhor, a primeira coisa que o diabo ele tenta colocar no nosso coração é a inveja. Eita, fulano agora quer ser. Eita, fulano agora depois que tá com o celular novo, vive só com... é cheio de besteira. Agora fulano depois que tá com isso, eita, porque fulano agora tá se vestindo bem. Ei, o diabo ele traz isso para o meu coração, ele traz para o teu coração. É natural que isso aconteça. Agora deixa eu te dizer algo. Eu e você somos obrigados a ficar com esse tipo de impressão, a ficar com esse tipo de pensamento? É claro que não. Agora, se decidimos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, quando a gente vê esse determinado tipo de situação, quando a gente começar a olhar esse tipo de situação, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos nos alegrar. A inveja vem, aí a gente diz: fulano, que massa, rapaz, que bacana ver você prosperando. Fulano, que bênção ver você prosperando nisso. Fulano, rapaz, eu tô tão feliz em ver você crescendo nisso. E aí você começa a se regozijar com a pessoa, a se alegrar com a pessoa que está tendo aquele bem que, né? Muitas vezes uma mãe que não conseguiu, na realidade uma pessoa que deseja, sonha em ser mãe, e não está conseguindo, aí ver sua amiga, ver sua melhor amiga, às vezes é uma irmã, um parente mais próximo sendo mãe. E aí fica, eita, quando é que vai chegar a minha vez? Eita, Senhor, mas o Senhor concede para ela que ela tem assim, é toda troncha, e a mim não sei o que. Ei, se regozija, decide chegar junto e celebrar aquilo ali. Eita, fulana conseguiu, agora a minha vez está pertinho também. Rapaz, se fulano e fulano conseguiu, então é sinal que o meu número na fila já está ficando mais próximo. Glória a Deus, vou ajudar elas, vou financiar, vou dar uma fralda, vou dar não sei o quê. Com esse exemplo, com certeza o Espírito Santo para trazer um exemplo desse às 6h49 da manhã, tem alguém que está sendo alcançado, não é possível. Eu não tinha nem pensado nada disso. Os olhos são a fonte de luz para o corpo. Se você olhar as outras pessoas com a intenção de ajudá-las, todo o seu corpo será cheio de luz. O mesmo versículo, para a gente não perder o foco: a candeia do corpo são os olhos, a lanterna dos olhos. A lanterna do corpo são os olhos. E deixa eu te dar um exemplo claro. Existe uma diferença clara. A gente já está se aproximando do final. Entre ver e olhar. Enxergar também, mas não é o caso. Enxergar se trata de... Você pode tanto enxergar olhando quanto vendo. Pablo, está tudo confuso na minha mente. Eu vou te dar um exemplo claro. Se você está sonhando, está contando sonho, né? Pastor, eu estava sonhando. Você vai chegar para o seu pastor: pastor, eu estava sonhando e de repente eu vi um grande avião e eu entrava naquele avião, não sei o quê, e eu me via, pastor, ali dentro para ver tudo o que tinha no sonho. Você precisou dos olhos? Não precisou dos olhos. Então, tudo que você não precisa dos olhos, muitas vezes você está olhando para uma coisa, né? Às vezes você está com tanta fome que você está olhando para determinada coisa e você só está vendo uma Coca-Cola na sua frente. Muitas vezes você está olhando para uma coisa, mas a sua mente está só mostrando aquele carro que você viu na concessionária. Então, para você ver, você não precisa dos olhos. Olhar, automaticamente você acorda, você abre os olhos e você já está olhando. As pessoas estão me olhando aqui pelo Instagram, estão me olhando aqui pelo nosso canal do YouTube. Então, essa diferença ela precisa ficar clara. Enxergar se trata sempre quando se trata de distância. Ó, você está enxergando até que ponto? Até ali? Ah, eu enxergo até aqui. Ah, eu estou enxergando até aqui. Então, olhar e ver são coisas totalmente diferentes. Você pode olhar, você pode ver sem olhar, mas para olhar você precisa ter o olho. Você está me entendendo? O cego ele pode ver muitas coisas, né? Através de sonho, através de infinidade de coisas. Aí eu vou ler novamente para a gente entender. Ó. A candeia do corpo são os olhos, a luz do corpo são os olhos. No versículo 22, na outra versão, os olhos são a fonte de luz para o corpo. Não está falando da mente, não está falando de você ver as coisas, está falando de você olhar, da sua realidade, do seu dia a dia. Mas está falando aqui na realidade da atitude de como olhamos.
Os olhos são a fonte de luz para o corpo. Agora deixa eu te dizer, uma pessoa que está cheia de pecado, que está vivendo uma vivência de pecado, que só vê notícia ruim, que só vê desgraça, que só vê mazela. Você acha que ela está olhando as coisas com um olhar, com uma fonte de luz para a vida dela? Você acha que ela olha as coisas, ela começa a enxergar as coisas olhando com a ótica de Deus? Não. Ela começa a olhar as coisas com a ótica do mundo. Rapaz, realmente tá tudo ruim, viu? Realmente, meu Deus do céu. Não tem um homem que presta. Muitas vezes a pessoa quer casar, rapaz, não consigo encontrar. Não tem um homem que presta. Por quê? Olhando com a ótica do mundo. Olhando com a ótica do que já foi implementado. Ah, Pablo, eu quero casar, mas não tem uma mulher que preste. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa, moça? Ou homem, mulher, não sei em que idade você está vendo isso. Ei, comece a olhar as coisas com o olhar de Deus. Comece a olhar as coisas entendendo quem você é em Cristo Jesus. E quando você começa a olhar de uma forma diferente, na realidade da forma correta, né? Que muitas vezes é diferente para o mundo, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Eita, tá vindo aí uma virose, tá vindo aí não sei o que. Você tá vendo as matérias, tá vindo tudo isso. Vou pegar. O pessoal lá no trabalho já tem. Eita, eu acho que eu tô até espirrando. Não, se você tá, inclusive tá feito eu, né? Tá espirrando, não sei o que e tal e tal. Começa a repreender em nome de Jesus. Não aceite isso não. Jesus não morreu na cruz do Calvário apenas para te salvar e te levar para o céu. Não, foi para isso também. O propósito principal é esse, mas ei, na cruz do Calvário foi conquistado cura divina para mim e para você nessa manhã. Foi conquistado cura divina para mim e para você amanhã, quinta-feira, dia 29, cedinho. Na sexta-feira, dia 30, foi conquistado cura para a gente também. Aí eu e você vai ficar desatento às coisas do Senhor. Vamos ficar parados sem saber o que vamos fazer. Que conversa é essa, rapaz? Comece a olhar as coisas com a ótica de Deus. Comece a olhar as coisas com a ótica do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. E eu acredito, tenho certeza, convicção pura, que a partir desse momento você vai começar a olhar para outras pessoas, para determinadas situações, com o olhar de Cristo. O verso 22, ele é claro. A candeia do corpo são os olhos. De modo que se os teus olhos forem bons, se a tua atitude ao estar olhando for boa, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se portanto a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. E eu acredito que quem está comigo agora, tanto pelo nosso Instagram, na nossa rede de rádios, ou também pelo nosso canal do YouTube, eu acredito que já tinha uma tendência de ver as coisas com a ótica cristã, com a ótica de Deus. Eu não estou falando de óticas, literalmente a questão de ótica dos óculos, mas ótica no sentido de a forma como você está olhando. Eu acredito que essa questão vai estar ainda mais impregnada nos nossos corações. Fecha os teus olhos comigo, vamos orar. Eu quero abençoar o teu dia dessa manhã. Pai amado e Pai querido, te rendemos graças por mais um quadro Palavra para Cima, Senhor. Onde o Senhor a cada dia tem nos alcançado com a palavra vinda diretamente do teu trono, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque hoje as direções foram claras, para que a gente comece a enxergar, para que a gente comece a olhar, Pai amado, as situações em volta de nós, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, as situações que muitas vezes querem nos derrubar. Obrigado porque a palavra de hoje ela nos deu instruções de como olhar, Pai amado. Olhando da forma certa, tirando o lado bom, tirando o lado proveitoso, tirando o lado do crescimento, Pai amado, onde vamos ter com cada uma dessas situações. Espírito Santo de Deus, vem a cada dia nos ajudar, Pai, a estar sempre olhando as outras pessoas, a estar sempre olhando as situações de acordo com a Tua santa palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu declaro em nome de Jesus o teu dia sendo um dia repleto de bênçãos. Você começando a partir de hoje, olhar as coisas numa ótica de Deus, não numa ótica do mundo.
porque eu sei que através de atitudes como essa, bênçãos vão começar a circular, não só sobre a sua vida, mas de toda a sua família também.